3 textos. Logo de cara assim vai chegar estreando. A gente vai ler hoje 3 textos diferentes, mas a parte de que isso é uma prerrogativa é brincadeira. Eu já fiz coisa pior não sendo pastor. Eu queria ler Mateus, capítulo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 9. A gente vai ler aí o versículo 57, que não tem em Mateus 9, então eu anotei errado. Eu realmente anotei errado. Me ajuda aqui, só um segundinho. Eu acho que é Lucas 9. Isso mesmo, Lucas 9, 57. Bem que eu estava estranhando, eu juro para você que eu anotei aqui Mateus, não era Mateus, mas enfim. Lucas 9, 57. E para onde quer que fores, versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 16, versículos 17 e 18, diz assim: e Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João 19, versículo 30, está escrito assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Até aí, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. No século XIX, a humanidade avançou do ponto de vista científico como talvez não tenha avançado em nenhum outro século. O século XX foi o século das grandes colheitas dos avanços científicos que a gente veio desenvolvendo um pouco antes. No século XX, a gente testou tudo o que tinha aprendido nos séculos anteriores. Mas no século XIX foi uma coisa louca. E talvez o grande avanço, a grande virada da chave foi a descoberta da eletricidade, o domínio da eletricidade. Mas o modo como isso aconteceu me chama muita atenção. Primeiro, um grande físico chamado Faraday desenvolveu uma percepção de como manusear essa corrente elétrica, como perceber que os elétrons podem ser utilizados para o manejo de energia. E aí, um pouquinho mais para frente, na segunda metade desse século XIX, 2 grandes homens entram para a história da humanidade pela forma como aproveitam isso do ponto de vista empresarial. No começo eles trabalhavam na mesma empresa, depois eles trilharam caminhos diferentes. A maioria de nós já ouviu falar em Nikola Tesla e Thomas Edison. Ambos são creditados como os inventores da eletricidade, porque Thomas Edison ficou mais famoso inicialmente como o descobridor da lâmpada, a lâmpada elétrica. Ele talvez tenha sido o primeiro a usar lâmpadas elétricas, mas muita gente que estuda um pouco mais gosta de dizer assim: Edison levou a fama, mas quem realmente descobriu foi Tesla. Por quê? Porque os dois desenvolveram projetos simultaneamente, pelo menos a empresa de Edison e o próprio Tesla, como funcionário de Edison, depois sozinho. Qual era a ideia? Ambos tentavam administrar as correntes elétricas. Mas Thomas Edison, ele foi menos pretensioso. Ele se acomodou com a chamada corrente contínua, que é, digamos assim, uma corrente elétrica mais fraca, menos eficiente, mas que acende uma lâmpada, porque o que ela gera é suficiente para o uso doméstico. Então ela não dava para ser transmitida para grandes distâncias, não dava para movimentar uma fábrica, mas acendia uma lâmpada. Então se você pegar um livro e botar quem descobriu a lâmpada, vai ver lá a imagem de Thomas Edison acendendo a lâmpada. Thomas Edison pegou a tecnologia mais avançada para os equipamentos que existiam à época
e aplicou essa tecnologia e deu muito certo. Ele ficou famoso como o homem que descobriu a eletricidade, ficou muito rico com isso. Só que já na época de Thomas Edison, Nikola Tesla, que no começo trabalhava para Thomas Edison, descobriu uma forma de tecnologia, uma forma de uso da eletricidade muito mais eficiente, que é chamada corrente alternada. A corrente alternada permitia que a eletricidade chegasse a longas distâncias, que movimentasse toda uma fábrica. Então, o que Tesla descobriu era muito mais potente do que o que Edison manejava. Mas Edison é que prosperou naquele momento, Tesla só muito depois veio ter algum nível de reconhecimento. Por uma razão muito simples. Porque a corrente contínua, ela podia ser usada, como eu disse, num ambiente doméstico. Mas a corrente alternada, para ser usada, ela precisava de transformadores. Ela era tão forte que precisava de uma máquina para administrá-la, de uma estrutura para comportá-la. Esses transformadores eles só viriam surgir um pouco depois do momento em que Tesla, de fato, desenvolvia aquele uso. Então, por que Edison acabou ficando mais famoso do que Tesla naquele momento? Porque Edison tinha uma coisa menor, mas para a qual ele já estava preparado. Tesla, ele tinha uma coisa muito maior, para a qual ele ainda não tinha estrutura. E essa história, ela me lembra aquela frase que hoje em dia a gente usa para qualquer contexto, né? Quando algo grande está prestes a acontecer na sua vida, a primeira coisa que alguém fala hoje em dia é: rapaz, eu não tenho nem roupa para esse evento. Eu vivi isso essa semana. Meus únicos ternos estavam impossíveis de serem fechados. Mas eu decidi que ia vir com um deles. Meu plano estava claro. Eu vou vir com o terno aberto, vai ficar tudo certo, todo mundo vai achar legal, vai parecer que é slim e não que está apertado. Só que eu tenho uma esposa. Deus deu essa graça. E ela não aceitou isso. Ela disse: não tem nenhuma condição, você não tem roupa para esse evento. Esse final de semana eu tive eventos maravilhosos, inesquecíveis na minha vida, eu não tinha roupa para eles. Aí minha esposa abençoada, ó que exemplo, viu, irmãs? Ela comprou o terno para mim, glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus dos irmãos aqui? Com o cartão dela. Que é a parte mais inusitada. Bênção de Deus. E aí eu ganhei roupa para esse evento, vim com um paletó todo certinho aqui ontem. Primeira vez em muito tempo que eu fecho um paletó. Porque era novo, né? Era do tamanho 2 vezes maior do que o outro que eu estava acostumado a usar. Mas isso não vem ao caso. Vou voltar para o paletó slim. Com fé em Deus. Minha próxima ordenação pastoral eu vou estar com o paletó número 52, não 56. Esses fatos que eu citei, tanto a piada do não ter roupa para esse evento, quanto a história de Tesla, me vieram à mente quando eu estava lendo esses 3 textos em sequência. Na verdade, o primeiro deles, os outros 2 são uma consequência. Porque nesse primeiro texto, a gente vê uma situação muito interessante. Tem um homem, tem um escriba, né, segundo um outro texto sugere, é um homem que é versado na lei de Deus. Ele é conhecedor do projeto de Deus que se consolidava ali em Jesus. Jesus veio ao mundo e ele começa a anunciar a sua mensagem, a realizar as suas grandes obras. E naturalmente, qualquer pessoa em sã consciência que ouvisse aquela mensagem, que entendesse aquela mensagem, teria uma iniciativa lógica que é: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero sair na minha vida. Eu quero viver isso tudo que o Senhor está dizendo. Eu quero todas essas bênçãos que o Senhor está prometendo. Toda essa novidade de vida eu quero para mim. Eu quero viver aquilo que Jesus está trazendo para a humanidade. Isso era a coisa certa a se dizer. Não tem nada de errado nessa proposta desse homem. Mas Jesus dá uma resposta que confronta ele. A resposta de Jesus não é a que eu imagino que ele diria. Ele não diz assim: que maravilha, venha. Esse projeto que você está desenvolvendo é maravilhoso, e era. Você quer me seguir? É a coisa certa, bora, segue, cola em mim. Não, Jesus responde a ele assim, ó: as raposas do céu, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem ainda não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus diz àquele homem, de uma certa forma, é: calma lá, que você ainda nem tem roupa para esse evento que você está querendo ir.
Calma lá que ainda não existe nem transformador para essa quantidade de energia elétrica que a corrente que você maneja é capaz de gerar. Eu queria que você focasse comigo em uma das palavras que esse texto traz. Jesus disse para aquele homem assim: seu projeto pode até ser bom, mas o filho do homem ainda não tem onde, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A palavra reclinar aí, no grego, língua em que a Bíblia foi escrita, pelo menos no Novo Testamento, a palavra é clino. Clino. Clino é uma palavra que talvez seja até uma onomatopeia, uma daquelas palavras que a palavra é o som do que ela faz. Clino talvez seja o barulho do encaixe. Clino é uma palavra que o grego usava para designar o encaixe. E aí essa palavra é usada às vezes para designar uma cama, porque na época as camas eram uma espécie de encaixes em que as pessoas deitavam. Mas clino, que é a palavra usada aí traduzida como reclinar. A palavra, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No grego é klinokefale, reclinar cabeça. Ainda não havia onde o filho do homem encaixar a cabeça. Ainda não havia onde ele reclinar aquela cabeça. Ele ainda não tinha uma estrutura sobre a qual aquela cabeça pudesse reclinar. E essa palavra, clino, ela só aparece na Bíblia 2 vezes. Daqui a pouco eu vou falar qual é a segunda. Ela não aparece em outros lugares. Aqui o evangelista deixa claro: não havia uma estrutura sobre a qual a cabeça do filho do homem pudesse ser encaixada. O projeto que aquele homem tinha de seguir o filho do homem era um projeto maravilhoso, mas ainda não havia no mundo uma estrutura sobre a qual a cabeça do filho do homem pudesse descansar. E quando Jesus diz isso, Jesus confronta muitos dos nossos anseios mais precipitados, dos nossos anseios mais cheios de voracidade. Jesus está dizendo: muita calma com os seus melhores projetos, muita calma com as suas melhores ideias, porque pouca valia tem um projeto maravilhoso se ainda não houver uma estrutura capaz de suportar o peso daquelas grandes ideias que esse projeto vem apresentar. Em outras palavras, há muitas coisas que são maravilhosas, mas para elas, às vezes a gente ainda não está pronto. E não adianta você pegar algo maravilhoso e colocar sobre uma estrutura que ainda não existe, ou que ainda não tem capacidade de suportar aquele projeto. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. É muito comum as pessoas me perguntarem, apesar de só ter um dia de ordenado pastor, eu tenho toda uma vida de ser conhecido como crente em ambientes onde não há muitos crentes. E, sei lá, pela nossa vivência, pela forma de conhecer o Evangelho, a gente sempre teve, as pessoas com quem eu ando normalmente, sempre teve uma vocação para dialogar com pessoas que normalmente não dialogam com crentes. Seja pelo ambiente profissional e tal. Então é muito comum alguém que está com a vida completamente contrária aos princípios cristãos, uma vida completamente torta. E aí chega de nós, chega em mim e faz uma pergunta assim bem pontual: você acha que eu devo ajustar essa vida aqui, esse aspecto da minha vida aqui para Deus abençoar? Você acha mesmo que eu tenho que alinhar isso aqui porque isso aqui está errado? Isso aqui é pecado que eu estou fazendo? Aí eu olho para a vida do cara, toda errada. Eu fico pensando, eu não sei o que na sua vida não é pecado, quanto mais isso. E a pessoa às vezes quer alinhar só um aspecto da vida e quer que naquele aspecto a vida dela seja um padrão divino. E é extremamente exigente com aquele aspecto da vida, embora todos os outros estejam completamente errados. Aí eu costumo usar o seguinte exemplo, um exemplo concreto. Se eu perguntar aqui a você, qual é a forma mais segura de cobrir uma casa? É um telhado de palha ou é um telhado de alvenaria? Qual é a forma mais segura? Alvenaria, nenhuma dúvida. Mas eu esqueci de falar. A casa é uma casa que as traves são de madeira podre. Você mantém sua resposta? Não.
Porque um telhado de alvenaria, que é a melhor estrutura possível para cobrir uma casa, numa casa com traves de madeira podre, vai precipitar o trabalho da chuva. Não precisa vir a chuva para matar essas pessoas. O próprio telhado vai cair sobre a cabeça delas. Isso acontece também com a nossa vida espiritual e até com a nossa vida moral, sabia? Algumas pessoas são destruídas por princípios que são maravilhosos, mas a vida delas não está preparada para suportar o peso daqueles princípios. Há coisas que são bênçãos, mas que chegam em vidas de pessoas que não se prepararam para receber essas bênçãos. Essas coisas vêm e destroem tudo. Eu já conheci pessoas que se perderam porque melhoraram de vida financeiramente. Eu já conheci pessoas que receberam um emprego maravilhoso e aquilo foi a ruína de suas vidas. Eu conheci uma pessoa que passava um aperto de grana e era uma pessoa extremamente feliz, exceto no aspecto financeiro. E a família linda. E assim, ele orou com Deus, insistiu, ele lutou, ele batalhou, ele foi atrás de todos os jeitos para conseguir uma condição financeira melhor e receber uma condição financeira melhor, um emprego melhor. E aquilo subiu para a cabeça dele de um jeito que a família não valia mais nada, ele acabou com a própria família. Mas Deus é misericordioso, então as coisas se recompuseram. Mas aí algumas pessoas olham para isso e dizem, aí, ó, tá vendo? Dinheiro faz mal. Não faz. Não faz. Se dinheiro fizesse mal, Jesus não mandava os discípulos pescarem um peixe em que tinha dinheiro dentro. Jesus fez isso uma vez. Jesus fez um milagre de botar dinheiro dentro do peixe para a pessoa pescar e ficar com aquele dinheiro para poder resolver um problema, para pagar um imposto. Então Jesus dá dinheiro às vezes para as pessoas. Jesus não daria uma coisa que faz mal. Mas talvez a sua vida não tenha estrutura suficiente ainda para esse padrão de riqueza que você tem desejado. Para algumas pessoas o dinheiro pode fazer mal sim, porque pode ser um telhado de alvenaria numa casa de traves de madeira podre. Existem algumas pessoas que tentam alinhar a sua vida para fazer coisas certas, que começam a viver um padrão moral rigorosíssimo, e isso estraga a vida delas. Tem pessoas que começam a ser, numa linguagem salomônica, justos demais e acabam destruindo a si mesmas. Elas começam a ser intolerantes com qualquer tipo de erro, começam a avaliar o que está errado no mundo e a condenar o que está errado no mundo, sem perceber que ainda há muito disso nelas mesmas. E em determinado momento elas cometem aquele erro que elas tanto condenaram, e para elas mesmas elas já não prestam para nada. Sabe aquela pessoa que passou a vida dizendo, filho meu jamais vai gritar no shopping. E no dia que o filho dela grita no shopping, a pessoa para de acreditar em si, ela cai assim num vazio existencial. Tem outras coisas piores, né, que as pessoas dizem, depois fazem e aí se arrependem. Já conheci gente que era extremamente rigorosa com a moral sexual, de dizer que é um absurdo que alguém olhe para uma outra pessoa estando no relacionamento, e depois acabou caindo, olhando, não só olhando, mas tocando, enfim, fazendo coisa que ninguém podia nem olhar. E a partir desse momento, a pessoa que disse, olha, quem faz isso não presta para nada. Eu fiz isso, então eu não presto para nada. Por quê? Quis assumir um padrão de rigor, de moralidade, de correção, para o qual ainda não havia uma estrutura, para o qual ainda não estava pronto. E é curioso, porque nesse texto aqui tem alguém dizendo, eu quero seguir a você, Jesus. E Jesus está dizendo, calma. Calma, porque o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Falta um corpo para que essa cabeça se encaixe. Falta um corpo sobre o qual o Filho do Homem possa reclinar a cabeça. E Jesus, quando aponta a falta, Ele mesmo se compromete a supri-la. A coisa mais maravilhosa de andar com Cristo é que toda vez que Cristo te disser, você está errado nisso, continue ouvindo, porque Ele vai dizer, mas eu vou corrigir. Jesus aponta o pecado no mesmo instante em que aponta o perdão. Jesus aponta o erro no mesmo instante em que corrige. Ele exorta e repreende, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Então não fique triste se alguma das coisas que você ouvir aqui, ou que você ouvir na palavra, confrontarem você. Não fique pensando que alguém está querendo te criticar, não. Isso é só a primeira parte da mensagem. Porque o Evangelho sim fere, mas ele te sara logo em seguida. Porque a palavra da cruz, ela é uma palavra de afronta,
Mas na mesma medida em que afronta, atrai. Porque sim, a cruz é morte, mas sim, a cruz é o início da ressurreição. Então, fique um pouco mais, ouça o que o Senhor tem a te dizer. Quando Ele te diz, você ainda não está pronto para viver certas coisas, continue com Ele, porque Ele vai começar a te mostrar como se preparar para elas. Jesus disse àquele homem, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há um corpo sobre o qual a cabeça possa fazer o clino. E cabeça é um termo muito interessante no grego, porque é o termo kefale. Esse termo é usado também, é a tradução literal para o latim, depois para o português, do capitão. Kefale vira caput, capitão. Então o capitão é o líder do time, é o líder do pelotão, é quem vai na frente na batalha. O mesmo termo, kefale. Tanto que tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Romeu Bornelli, ele disse que a palavra mais bonita da Bíblia, enfim, eu a primeira vez que eu ouvi isso, eu disse, esse cara está fumado. Porque é o que ele disse, a palavra mais bonita da Bíblia é Ana que fala Iostai. Eu pensei que ele estava falando em línguas, mas ele era bem assim, tradicionalzão, aquele que você toma 2 cafés e um Monster para assistir a mensagem, você não dorme. Mas se você assistir sem dormir, você vai ser muito edificado, porque a mensagem dele é uma bênção. Então ele não estava falando em línguas, eu pensei, por que essa palavra tem de bonita? Não dá nem para entender. Mas aí ele explica. Essa palavra está em Efésios, quando Paulo está escrevendo qual é a grande razão da existência do Evangelho. Paulo está dizendo qual é o propósito eterno. Aí a tradução que a gente tem lá é reagrupar todas as coisas em torno de Cristo. Isso é maravilhoso. Pois no grego isso é uma palavra só. Ana que fala iostai. É basicamente o seguinte, Ana é recolocar. Kefale é o capitão. Iostai é tudo ser recolocado a partir do capitão. Qual é a ideia dessa palavra? Essa palavra é um termo militar, que designa o seguinte. Aquele momento em que os militares se dispersam, eu não sei se vocês sabiam, no Brasil, inclusive, há pena de morte. Eu não sei se todo mundo sabia disso. É verdade mesmo, está no Código Penal Militar. É porque a gente só pensa no Código Penal normal. Mas no Código Penal Militar brasileiro existe a pena de morte. E sabe um dos crimes que é punido com a pena de morte? O crime de covardia qualificada. Ou seja, no Brasil você pode ser homicida, só não pode ser frouxo. Tem nada que justifique a morte de um cidadão pelo Estado brasileiro, só covardia. Mas o que é covardia qualificada? Covardia qualificada é evadir-se do campo de guerra, levando consigo outros soldados, de maneira a desguarnecer o pelotão. Então o covarde é aquele cara que diz, eu vou ficar fora e bora também, deixa o capitão aí sozinho. Abandonar o combate. Esse crime só pode ser cometido em tempo de guerra. Então, graças a Deus, ninguém aqui vai ter pena de morte. Nenhum dos covardes aqui está correndo risco. Obrigado, Senhor. Eu conheço gente aqui nessa igreja que já enfrentou mais de 100 homens ali na Lagoa do Abaeté, mas isso é história para outro dia. Brabo assim, só um certo pastor presidente dessa congregação no passado. Eu não, eu teria corrido e chamado outros para correr comigo. Pena de morte. Pois é, evadir-se do campo de combate para deixar o exército totalmente sem cabeça. Isso é terrível. Segundo Paulo, era assim que a humanidade estava. A humanidade estava sendo oprimida pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário, pelo mal. O mal estava destruindo na guerra e nós estávamos todos correndo, cada um para um canto e chamando um ao outro para que fugíssemos da guerra. Até que Cristo se levantou como o cabeça, como o kefale, como o capitão. E disse, pelotão, todo mundo atrás de mim, eu garanto. Vou enfrentar essa guerra. Essa palavra kefale é maravilhosa. E de fato, esse ano que fala Iostai, que é esse ato em que Cristo reagrupa todo mundo em torno dele para enfrentar o inimigo, isso é maravilhoso. O que Jesus está dizendo àquele homem lá em Mateus, em Lucas, eu errei de novo. Em Lucas calma. No começo do evangelho do ministério dele, o homem diz, eu quero te seguir, Jesus. E Jesus diz, mas ainda não há onde clino que fale. A cabeça ainda não tem onde ser encaixada. Jesus diz isso. E aí ele começa a trabalhar para criar um lugar onde encaixar essa cabeça. Quando ele vai conversar com Pedro, um dos seus apóstolos, e que ele percebe que Pedro
entendeu que ele era esse Cristo, esse cabeça em torno de quem todo o exército se reagruparia, quando ele percebe que Jesus era o ungido de Deus, aí Jesus fala para Pedro, a gente leu isso ali em Mateus. Isso provavelmente aconteceu no mesmo contexto, ou pouco depois de Jesus dizer para aquele menino lá, para aquele homem, não tem onde o cabeça reclinar. Aí Jesus chama Pedro e diz, Pedro, agora que você entendeu, agora que alguém entendeu que eu sou o cabeça, eu queria dizer o seguinte, Pedro, sobre essa revelação que você trouxe aqui. Você, como portador dessa palavra, você com essa pedra importantíssima na minha construção, eu estou edificando uma igreja. Eu estou construindo, Pedro, algo maravilhoso. O nome disso que eu estou construindo é igreja. Igreja é uma estrutura muito alinhada. É uma estrutura em que vários membros se ligam uns aos outros como um corpo. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Pedro vai dizer que a igreja é como um edifício. Paulo também usa essa expressão. As melhores expressões da Bíblia para mim são para definir igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o edifício de Cristo, a lavoura de Cristo, a noiva de Cristo. Jesus diz, eu estou disposto, eu vou construir. Ele não diz, eu estou esperando construírem. Ele não diz, construam. Ele não diz, eu estou torcendo para aparecer do nada. Não, ele diz assim, eu vou edificar uma igreja. Jesus garante a edificação dessa estrutura. E quando ele diz isso, ele se põe a trabalhar pela edificação dessa igreja. Ele começa a chamar pessoas para que se liguem a outras pessoas. Ele começa a trabalhar na vida dessas pessoas, a ensinar essas pessoas a cuidarem umas das outras. Ele começa a dar às pessoas a missão de cuidar de outras pessoas. Ele começa a ensinar às pessoas como é importante servir outras pessoas. Ele começa a dizer, inclusive, que o melhor modo de servir a Deus é servindo aos outros. Ele chega a dizer para essa mesma pessoa que é Pedro, sobre quem ele edificaria a igreja, ele diz assim, Pedro, você me ama? Amo o Senhor, então cuide das minhas ovelhas, Pedro. O segredo é esse. O segredo é esse, é cuidar. É a gente se relacionar. É a gente se conectar uns com os outros. É a gente ir atrás de quem precisa, quando a gente pode ajudar, ir atrás de quem pode ajudar quando a gente precisa. O segredo é nunca mais viver sozinho. Jesus olha para Pedro e, olhando aquelas waves do Mar da Galileia, ele diz, vou te contar, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Essa foi para quem tem cultura. Jesus ensina o que é ser igreja. É assim que ele edifica essa igreja. Ele vai conectando as pessoas umas às outras. Ele vai criando uma instituição da qual qualquer um vai querer fazer parte. Ele vai criando um clube. Mas um clube ainda não é uma igreja, embora uma igreja seja sempre pelo menos um clube. Um clube nunca será uma igreja, mas nunca poderá ser mais do que uma igreja. Então a igreja tem que ser um clube e um pouco mais. Tem que ter alinhamento, tem que ter a gente se encontrar, tem que ter momentos de lazer, tem que ter momentos de comunhão, tem que ter tudo isso. Nessa igreja que Jesus está construindo tem hora do lanche, tem hora da soneca. Você vê tanto Jesus dormindo quanto os discípulos dormindo junto de Jesus. Para ficar claro que tem que ter tudo isso. Tem que ter trabalho, tem que ter apoio recíproco, tem que ter confissão, tem que ter um dizer o seu segredo para o outro em confiança, um guardar o segredo do outro em amor. Tem que ter um cobrir os erros do outro. Tem que ter um pensar assim, ó, meu irmão está exposto, eu vou proteger ali. Isso acontece ali no meio dos apóstolos de Jesus. Jesus ensina isso para os discípulos dele. Ele vai edificando a igreja. Mas para a igreja ficar pronta, de fato, não basta que ela fosse só um clube em que pessoas se ligam com pessoas. Essas pessoas ligadas umas às outras precisavam ser reconciliadas com o nosso Pai. Precisavam estar em alinhamento com o eterno. Essas pessoas aqui conectadas precisavam ter uma porta de acesso ao sobrenatural, ao divino, ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. Só que essa porta foi fechada pelo pecado. Todos pecamos e por isso fomos afastados da presença de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus.
Mas a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus. E agora que Ele já nos ensinou a viver em comunidade, Ele precisava restabelecer o acesso dessa comunidade ao trono de graça do seu Pai. E para isso Ele precisava levar sobre si o nosso pecado. Ele precisava assumir o castigo para que nós tivéssemos paz. E Ele vai até a cruz do Calvário, levando sobre seus ombros o meu e o seu pecado. Ele vai pagar a culpa que era minha e que era sua. Ele vai assumir a consequência mais grave dos nossos erros, a ofensa que nós todos fizemos a Deus com o nosso pecado. E Ele vai à cruz. E Ele não se omite em nenhum dos momentos da cruz. Ele passa por tudo. As chicotadas, o cuspe, os xingamentos, as ofensas, a vergonha. Jesus provavelmente subiu a cruz nu. Nu. De forma constrangedoramente humilhante. Ele estava sendo ridicularizado. E nesse momento em que ele é ridicularizado, na hora em que o corpo dele é exposto, naquela hora em que ele expõe o próprio corpo, na hora que o corpo dele é rasgado, uma lança abre um espaço no corpo dele, naquela hora, fica clara a minha e a sua condição. Fica claro que nós nunca poderíamos ter acesso a Deus, a não ser por meio dele, porque naquela hora Ele leva sobre si toda a consequência dos nossos pecados. E quando Ele chega ao fim da sua saga sacrificial, sacerdotal, do seu sacrifício vicário, quando Ele vai até o fim, Ele nos ama e nos ama até o fim. Na cruz, depois de toda a humilhação, depois de toda a dor, depois de todo o sofrimento que era meu e seu e que Ele leva sobre si. João 19:30 traz, pela segunda vez na Bíblia, o uso da palavra clino. Primeira vez que essa palavra aparece é lá em Lucas 9, para dizer: não havia onde clino que fale. Mas Jesus passa a trabalhar para criar uma igreja, que seria chamada de o corpo de Cristo. E quando essa igreja está pronta, quando o pecado do homem está pago, quando o acesso ao Pai está restabelecido, João diz assim: e então, clino que fale. Ele inclinou a cabeça. Ele disse: está consumado. E reclinou a cabeça. Agora sim. Agora a estrutura estava feita. Agora tinha um lugar. Agora tinha um corpo. Agora tinha uma igreja. Agora avisa o menino que queria me seguir que tem um lugar onde ele pode conviver e viver a experiência de ser Cristo. Agora sim tem um lugar onde o Filho do Homem pode reclinar a cabeça. Porque agora está construído um corpo para o Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Ele não nos daria algo para o que nós não estamos prontos. Ele não nos chamaria para viver algo que pudesse fazer mal, porque nós não estamos preparados, não temos estrutura para receber. Então eu vou lhe dizer de forma mais clara possível: Deus não vai lhe dar nada do que você está pedindo se Ele identificar que não há estrutura suficiente em você para viver. Ele não só não vai lhe dar, Ele te ama tanto que Ele vai te sabotar se você estiver chegando perto de conseguir. Ele vai fechar a madre se você quer ter um filho e não tem estrutura suficiente para isso. Ele vai arrancar seu emprego se o que você quer é ganhar muito dinheiro e Ele sabe que você não tem estrutura para isso. Ele pode fazer você perder algumas coisas que você não tem estrutura para ter. E eu não falo isso pedindo desculpas, porque isso é a melhor coisa que Ele pode fazer para você. Se você estiver querendo chegar em Feira de Santana e você está com a melhor Ferrari que já fizeram, a pista está livre, a Via Bahia acabou de recapear tudo, fecharam a pista só para você poder chegar à Feira de Santana, colocaram Lewis Hamilton para dirigir para você nesse percurso, mas você está no sentido Feira Salvador, a melhor coisa que pode acontecer é um pneu furar.
A melhor coisa que pode lhe acontecer é acabar sua gasolina. Talvez na hora você fique chateado. Talvez você ache, Deus está me sabotando, Deus está contra mim. Eu estava com tudo para poder alcançar o meu objetivo e de repente as coisas se desalinharam e as coisas saíram do meu controle e não deu certo. Glória a Deus. Glória a Deus por cada esperança que se frustrou. Glória ao Deus que te impede de fazer aquilo que você quer. Porque há caminhos que ao homem parecem ser bons e o seu final não é o melhor. Porque quem conhece os corações e sabe os caminhos de todos os homens é o Senhor. Glória ao Deus que frustra as nossas expectativas. Glória ao Deus que não deixa a gente fazer do jeito que a gente quer, porque talvez ainda não haja onde você reclinar a cabeça desse projeto que você está construindo. Ah, mas o projeto é uma bênção, o Senhor já me disse que Ele quer me dar, por que não consegui? Porque uma bênção a tempo inoportuno, ou é inútil, ou é trágico. Ou você vai ser o Nikola Tesla que desenvolveu a corrente alternada boa e não conseguia acender nenhuma lâmpada. Tá, depois que ele morreu virou até nome de carro. Coitado, dizem que morreu sozinho no hotel, frustrado, chateado com o Edison, que por sua vez estava milionário, porque com a correntezinha contínua dele lá, vendeu muita coisa. Até o próprio Edison sabia que a corrente do outro era melhor, mas enquanto não tinha um transformador bom o suficiente para usar, ele... Então, está na hora de você orar e perguntar, Senhor, por que o pneu do meu carro furou na hora que eu achava que eu ia chegar em feira? Por que quando eu me doei para fazer aquilo que eu queria, as coisas saíram do meu controle? Eu acredito que a resposta do Senhor tem a ver com porque as coisas nunca estiveram no seu controle. Quem sabe na hora em que o seu pneu furar, sua gasolina acabar, você não para num posto para reclamar que está chateado pelo que aconteceu e o frentista vai lhe dizer, você está no sentido errado, se converta imediatamente e se arrependa e comece a andar na direção oposta à direção em que você está andando. Hoje o Espírito Santo pode ser um frentista aqui para lhe dizer, Deus está furando os pneus do seu carro para ver se você se converte. É melhor entrar no céu sem carro do que ficar num carro aqui. Talvez Deus esteja de fato impedindo você de viver bênçãos, para ver se você entra na direção dele antes de ele te abençoar tanto quanto ele quer te abençoar. Porque Deus não é perfeccionista, eu adoro dizer isso. Deus não é perfeccionista. Ele não vai esperar estar tudo bem na sua vida para ele entrar. Ele não vai esperar você se alinhar para ele entrar na sua vida, não. Ele não é perfeccionista. Mas Deus também não é medíocre. Então uma vez que ele entrar na sua vida, ele não vai parar de trabalhar até que fique tudo bem. Ele vai construir uma igreja dentro do seu coração. Ele vai construir um corpo do qual ele possa reclinar a cabeça. Ele vai construir a estrutura para te dar, não o que você quer, mas aquilo que ele tem para você, que é muito maior do que o que você quer. Vai parecer tão bobo quando Deus te der o que Ele tem para você. Vai parecer tão bobo o que você um dia quis. Vai dizer, Senhor, eu pedi isso, o Senhor tinha isso para mim. Feche os seus olhos e entregue os seus sonhos frustrados. Entregue os seus projetos mal executados. Entregue aquilo que você fez tudo certo e deu tudo errado. Entregue aquilo que você não sabe porque ainda não está acontecendo, para um Deus que constrói corpos sobre os quais Ele faz a cabeça, que é Cristo, reclinar. Ele quer reagrupar todos em torno do cabeça, que é Cristo. Mas para isso Ele vai te conscientizar da necessidade de viver igreja, de alinhar algumas coisas. Ele vai construir em você um lugar para aquilo que Ele ainda vai realizar. Se ainda não há onde o filho reclinar a cabeça, fica tranquilo, Jesus vai edificar uma igreja. E quando tudo estiver consumado, Ele vai reclinar a cabeça. Quando o trabalho estiver feito, você dirá, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. Nome
que é sobre todos é o teu Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Ó Senhor, nos dá estrutura, meu Pai. Digno da minha vida, tu és Estrutura o Jesus. nosso coração para a tua Eu sou vontade. teu, Peça isso a Ele hoje. eu sou teu. Nos dê, Senhor, estrutura para a tua vontade, Pai. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Ó Senhor, nos dá estrutura, Senhor, para que o Senhor possa fazer toda a tua vontade em nossas vidas, para que o Senhor possa edificar o teu reino em nossas vidas. Como Pedro disse, Senhor, nós somos pedras vivas da tua obra. Ó Senhor, nos dê a estrutura necessária para suportar as pressões, as responsabilidades, para estarmos encaixados e direcionados na tua vontade, meu Pai. Para que o Senhor faça em nossas casas, em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossos trabalhos, tudo que o Senhor quer. Que o Senhor edifique o teu reino, Senhor. Que o cabeça possa ser representado em nós. Ó, nos ajude, Senhor, a alinhar o nosso coração ao teu. Nos dê a estrutura necessária, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Meus amados, antes da gente dar a bênção apostólica, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao meu amigo Tennyson Rodrigues, que chegou aqui no final. Ele me veio hoje pedir: Diogo, ore por mim. Nós não fazemos campanha política aqui nessa igreja. Nós não tomamos partido de ninguém, né? A gente entende que essa não é a postura que como igreja devemos ter. Então, vários irmãos que são candidatos pediram para vir aqui, para falar e tal. Eu disse: gente, nós não fazemos isso. A gente ora por vocês, a gente abençoa, pede que o Senhor use vocês onde for, no executivo, no legislativo, que o Senhor realmente encha, né, o legislativo, o executivo de gente alinhada com Deus, de boa intenção, amém, gente? Com o coração alinhado com o Senhor. Mas a gente não faz campanha política, e graças a Deus, uns entendem mais, outros entendem menos, mas é a nossa postura. Mas Tennyson passou aqui não para a gente fazer campanha política para ele é candidato esse ano, mas não para fazer campanha. Ele passou ali muito quebrantado, com o olho cheio de lágrimas, falou assim: ore por mim.
E eu sentia a sinceridade, a verdade no coração dele, porque de fato é uma batalha, né? É um peso que ele está carregando. O Silas já passou por isso e sabe, né? Essa batalha, esse peso, essa luta. E eu quero pedir isso a você, né? E já que ele veio aqui diante dessa comunidade, pedir oração, orem por ele. Amém, gente? Orem por ele para que o Senhor o direcione, como o Silas pregou hoje, o Senhor dê direção, o Senhor o guie, o Senhor o fortaleça, né? O Senhor mude a direção segundo a sua vontade. Eu pedi também que as intercessoras orem, né, pelo nosso amado pastor Tennyson Rodrigues, para que ele possa ter direção do Senhor, e sendo a vontade de Deus, amém, gente? Que ele ocupe um cargo. Se não for a vontade de Deus, Deus tem planos maravilhosos para a vida dele, mas ore por isso. Ele chegou ali, o olho encheu de lágrimas, ore por mim, né? E isso tocou muito no meu coração. Eu quero te convidar a levantar a mão para ele. Levante a mão para o pastor Tennyson. Pai querido, nós queremos apresentar teu filho que veio aqui hoje, gente dessa comunidade, pedir oração, pedir graça. Senhor, dá graça a ele, ajuda ele, dá direção a ele, fortalece ele, tem misericórdia dele, da casa dele. Senhor, direciona o coração dele para que ele possa ser uma bênção, Senhor, na campanha. Se ele assumir o cargo, que seja uma bênção, que ele se alinhe com o teu coração, renova a alma dele, livra, Senhor, dos laços do inimigo, guarda ele para que essa pressão não faça ele sucumbir, não faça ele desabar, mas que o Senhor o sustente, como Silas pregou hoje, que ele tenha estrutura, Senhor, para que o Senhor possa fazer através da vida dele o bem na terra e glorificar o teu nome. Nós abençoamos a vida de Tennyson e oramos também, Senhor, por todos aqueles que professam o teu nome e que são candidatos hoje, que estão pleiteando cargos públicos, que eles possam ser alcançados pela tua misericórdia, que eles possam representar bem aquilo que pregam e que o teu nome não seja envergonhado, mas glorificado no nome santo de Jesus. Nos guia como igreja para podermos participar de forma civilizada, ética, amorosa, santa, justa do próximo pleito político, Senhor. Que nós possamos evitar brigas entre nós, partidarismo, paixões políticas demasiadas, polarizações, carnalidades, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Que sejamos com os olhos fixos em Jesus. Ele sim é o autor e o consumador da nossa fé. Que nosso coração esteja guardado no Senhor, para sermos uma bênção, independente de quem ganhe no executivo, no legislativo. Que nós como igreja sejamos luz para o mundo, sejamos sal para a terra e cumpramos a nossa missão em nome de Jesus. Quem crê diz? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quem crê diz? Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, cheia da graça de Deus, em nome de Jesus.